Quais são os principais tipos de direitos trabalhistas? Bom, pessoal, os principais direitos estão na matriz, né? Na ordem, na pirâmide de legislação. Estão na CLT, estão na Constituição, no artigo 7º, estão na legislação esparsa, principalmente também nas normas convencionais, Acordo Coletivo de Trabalho, os ACTs, os CCTs, Convenção Coletiva de Trabalho, né? Então, os principais tipos de direitos estão ali. E, além disso tudo, a legislação esparsa. Estamos falando de vínculos de emprego, que corresponde à anotação na carteira de trabalho, 13º, férias, FGTS, os adicionais, aviso prévio, seguro-desemprego, vale alimentação, vale transporte. Isso é uma gama pequena do rol de direitos trabalhistas que hoje nós temos como postular na justiça, né? Além disso, quais são os principais direitos trabalhistas que são violados, que cabe reivindicação na justiça? Aí nós temos que fazer uma diferenciação. Tem os relacionados ao salário, ou seja, o seu contrato de trabalho e a sua forma de remuneração. Aí se enquadram adicionais, cobranças, descontos indevidos, reflexos adequadamente pagos, né? Temos também os direitos relacionados à jornada de trabalho, que aí são as horas extras, os intervalos irregularmente pagos ou gozados, né? Deveríamos cobrar a diferença, ausência de pagamento, verbas rescisórias. E dito isso, quais são as principais diferenças entre esses tipos de direitos trabalhistas? Aí nós temos aquela clássica diferenciação, o direito processual do trabalho e o direito material do trabalho. O direito processual do trabalho trata do procedimento em si, do processo. Nós sabemos que na Justiça do Trabalho o procedimento é muito diferente do procedimento comum das outras justiças, tanto da justiça comum civil, quanto a criminal, quanto a justiça federal, é muito específico. Então, o procedimento você precisa também conhecer. Além disso, o seu pano de fundo é a base, o direito material em si. O direito material do trabalho é aquele propriamente dito que vai te falar o direito que o trabalhador tem, né? Você estuda as relações de trabalho como gênero. E dentro desse gênero, nós temos a espécie, que é a relação de emprego, que hoje é o contrato mais comum, né? E basicamente é tudo isso que a gente está falando dos direitos trabalhistas. Quais são os direitos trabalhistas mais infringidos? Aí a gente não precisa ter muito trabalho, porque a Justiça do Trabalho hoje tem uma forma de verificar isso e como se fosse mesmo analisar o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro, o que cai no judiciário trabalhista. E aí, anualmente, o TST lança um ranking dos direitos trabalhistas mais recorrentes na Justiça do Trabalho, ou seja, na primeira instância, e os assuntos mais recorrentes nos recursos tratados ali no TST. Em 2020, eu tive acesso a essa lista, eu consultei, cabe a você, com a sua curiosidade, com o nível de advocacia que você quer atingir, sempre analisar essas listas divulgadas. Em 2020, os 5 maiores direitos infringidos que chegaram na Justiça do Trabalho, pasmem, foi relacionado a contrato de trabalho e a verbas simples que deveriam ser pagas pelas empresas e elas deixam de pagar, ou seja, as empresas ainda fazem infrações muito corriqueiras relacionadas a salário, a jornada, a verbas rescisórias. E aí, o primeiro assunto mais recorrente na Justiça do Trabalho em 2020 foi o aviso prévio, ou seja, tratando aí de verbas rescisórias. Foram 394.389 processos tratando de aviso prévio. O segundo direito trabalhista mais infringido foi a multa de 40% do FGTS, com 332.802 processos. O terceiro assunto foi a multa do artigo 477, o quarto assunto, a multa do 467 da CLT, e o quinto assunto foram as férias proporcionais, com 241.417 processos. Vejam bem que são assuntos relacionados à extinção do contrato de trabalho, às verbas rescisórias em si. E esse 13º, essas férias proporcionais, também relacionado à extinção do contrato de trabalho.
Então, esses números dão um norte para a gente, eles indicam qual caminho seguir. E é muito importante nós, como advogados trabalhistas, entendermos esses números para traçar as nossas estratégias de atuação profissional.